Olá, me chamo Laura Puentes, sou aluna do PPG-SND da UPOPA. Estou aqui para apresentar o projeto intitulado Estudo Comparativo na Transição da Produção do Alimento Cultivado na Amazônia da Colômbia e do Brasil. Estudo de caso, Associação Arrendajos, Letícia Colômbia e outra associação em Santarém, Brasil. Estou bajo a orientação da professora doutora Luciana Gonçalves de Carvalho. Primeiro, pergunta de pesquisa. Existe um processo de transição na produção de alimentos cultivados na Associação Arrendajos da Comunidade Indígena de San Antônio de los Lagos, Colômbia, e em uma comunidade indígena em Santarém, Brasil, causando mudanças em maneiras sociais e individuais de vida nas famílias e comunidades indígenas da Panamazônia. 2. Hipótese. Há um processo de transição na produção de alimentos cultivados na Associação Arrendajos na comunidade de San Antônio de los Lagos e noutra associação de uma comunidade indígena em Santarém, região da Panamazônia. Pode-se pensar que, à medida que as práticas produtivas aumentam intensivamente, ligadas a fatores econômicos, sociais, culturais, espirituais, políticos e ambientais, a pressão e os impactos no bioma da Amazônia podem diminuir com o conhecimento e as contribuições que a população indígena protege, possui e pratica em suas famílias e comunidades. 3. Objetivo geral. Comparar o processo de transição na produção de alimentos cultivados em duas associações de diferentes comunidades indígenas e pertencentes à região panamazônica, uma na Associação Arrendajos, na comunidade de San Antônio de los Lagos, em Letícia, Colômbia, e outra uma associação de uma comunidade indígena em Santarém, Brasil. Os objetivos específicos: conhecer o sistema de produção de cultivo na Associação de Arrendajos da comunidade indígena de San Antônio de los Lagos, Letícia, Colômbia. 2. Entender o sistema agroalimentar em uma associação de uma comunidade indígena de Santarém, Brasil. 3. Confrontar as variáveis do processo de transição na produção de alimentos cultivados nos dois casos de estudo da região da Panamazônia. 4. O local de estudo e unidade de análise. Então, no lado colombiano, será a experiência na comunidade de San Antônio de los Lagos, Letícia, departamento da Amazônia, Colômbia. O local da parte brasileira estará em uma comunidade indígena na cidade de Santarém, estado do Pará, Brasil. As unidades de análise serão associações com características semelhantes que funcionam com as práticas produtivas do sistema agroalimentar e da chaga. Esse é o resguardo indígena San Antônio dos Lagos, do lado colombiano. Aqui, então, a primeira parte será na Associação Arrendajos, localizada no resguardo indígena de San Antônio de los Lagos, área rural do município de Letícia. Fica mais ou menos a 7 quilômetros da área urbana da cidade. A área de influência é o Riacho Jaguarcarca. Principalmente moram pessoas da etnia ticuna. Eles têm morado ancestralmente no trapézio da Amazônia. O governo colombiano criou o resguardo com a resolução número 087, o dia 27 de julho de 1982.
A associação se formou quando as mulheres começaram a agir como líderes. Em 2022, mais ou menos, no Dia Internacional das Mulheres Indígenas, foi formada a associação chamada Mulheres Tecelões Coure, que em espanhol quer dizer arrendados. A associação tem 16 a 17 mulheres da comunidade. Algumas são adultas, mulheres que têm mais idade, então elas são chamadas avós. Outras são jovens. Também tem uma garota de 12 anos, ela vai para receber as oficinas que dá uma psicóloga da Fundação Entrópica. O objetivo da associação é vender artesanato de chambira. A chambira é uma palma que tem sido usada faz muito tempo pelas populações indígenas e é conhecida no Brasil como Tucumã. E a justificação é porque as práticas ancestrais e o conhecimento da chaga pelas mulheres que cultivam a terra têm um relacionamento espiritual com o Pachamama e com a bom viver, influenciando o status social, os modos da vida, os meios de pervivência, o sistema alimentar e a nutrição local. Sim, as ideias e conhecimentos propostos pelo povo das associações forem concedidos, então melhora a participação na tomada de decisões sobre os seus territórios. Assim mesmo, também reconhecer os valores culturais, sociais, econômicos e políticos não são os mesmos da sociedade ocidental, porque a existência de outro tipo de sociedade é válida e aceitável, como muitas outras formas de alteridade. As organizações devem trabalhar juntas para enfrentar diferentes situações diante da vulnerabilidade à mudança climática, garantindo acesso ao alimento, serviços de saúde, educação e previdência social, capital e crédito produtivo, a geração de projetos alternativos benéficos que complementam os meios de subsistência das comunidades. Então, a metodologia é um estudo qualitativo, com uma abordagem intercultural e com estratégia metodológica comparativa e pesquisa participativa, através da cartografia social. O método comparativo permite análise dos dois casos de estudo e, subsequentemente, busca eixos transversais que permitem comparação entre os dois. Pesquisa participativa é uma forma alternativa de inserção. Cartografia social é entendida como uma metodologia de pesquisa participativa e colaborativa que convida à reflexão, organização e ação em torno de um espaço físico e social específico. Então, aqui temos o delineamento da pesquisa. Primeiro é a consulta de textos e literatura. Essas informações ajudarão na elaboração do referencial, na definição de conceitos teóricos relacionados à teoria dos estudos comparados, à agroecologia, ao conhecimento dos objetos de estudo, à compreensão da cultura das sociedades indígenas amazônicas. Na Colômbia, então, nos ticunas, e no Brasil, ainda falta por ser definido. 2. Construção do questionário para entrevista semi-estruturada, a ferramenta fundamental para a recolha de informação no terreno será uma entrevista semi-estruturada que permita obter informação para fazer uma comparação entre as duas comunidades. Este instrumento contará com questões específicas que serão construídas a partir da revisão bibliográfica sobre o tema de interesse, questões
versam sobre atividades e gestão do tempo, aspectos relacionados à produção de alimentos cultivados, comercialização, autoconsumo, história e transmissão de conhecimento, participação em movimentos comunitários e questões socioeconômicas. 3. A coleta de dados. Para a recolha de dados, será utilizados textos ou documentos para compreender o contexto e a realidade nas comunidades, as práticas e técnicas no sistema agroalimentar, realizados pelos membros das associações. Será realizada, então, na entrevista semi-estruturada, com a gravação tanto escrita como oral. A atividade de cartografia social será registrada em folhas de papel com cores que as participantes utilizarão para registrar os resultados. Então, também serão tiradas fotos para registrar o que foi discutido durante o desenvolvimento da atividade. 4. Tratamento e apresentação ou processamento de dados. Então, uma vez que as pessoas concordem em participar livremente e espontaneamente da pesquisa, será realizada a aplicação do mapeamento social de forma grupal, em seguida as entrevistas semi-estruturadas de forma individual e personalizada. E, por fim, será solicitada a assinatura do termo de consentimento de cada participante. Essas informações serão utilizadas estritamente para a elaboração da tese de pesquisa e de textos acadêmicos. E o quinto estágio, quinto ponto, é a análise de resultados. Uma vez recolhidas as respostas às questões da entrevista, então serão registradas em uma base de dados de Excel para depois procurar as variáveis que vão ajudar a gerar ou encontrar semelhanças e diferenças nos dois estudos de caso. Então, aqui temos um vídeo quando foi feita a cartografía social Asambleas con los abuelos San Antonio. y hasta en la cancha de fútbol a veces lo utilizan para actividades deportivas, bueno, y Então, aqui depois estão as imagens das bananas que são aproveitadas pelas mulheres. Aqui temos as mulheres que participaram na cartografia social em San Antonio dos Lagos, no lado colombiano. asambleas con los abuelos. E então, os resultados esperados são acadêmicos, científicos e socioeconômicos. Então, acadêmicos, temos a disseminação científica dos resultados obtidos em revistas com fator de impacto relevante. Também a elaboração de documentos em linguagem acessível e simples. Científicos, então, o conteúdo dos aspectos relacionados à produção do cultivo que mudaram na chácara para obter alimentos cultivados em San Antonio de los Lagos e também as práticas que trocaram no sistema agroalimentário na comunidade indígena de Santarém para subsidiar outras pesquisas. Então, os resultados esperados também são socioeconômicos. Então, espera-se
que seja um meio de obter informações, traduzir para a implementação de ações mais eficazes e sustentáveis e inclusivas para a segurança e a soberania alimentar e nutricional para os residentes desses lugares, levando em consideração os esquemas de produção e desenvolvimento econômico na área de influência. Também a gente espera interromper a perda do conhecimento tradicional na transmissão oral e a migração para as grandes cidades, reduzir a deterioração ambiental, mantendo a floresta em pé. E aqui, então, o cronograma, o primeiro estágio vai ser na comunidade de San Antônio de los Lagos, e as atividades são visita de campo à comunidade de San Antônio de los Lagos para conhecer a realidade e se a proposta de pesquisa se aplicar. 2. A construção e definição do questionário, o formulário de entrevista e do termo de consentimento. 3. A apresentação da proposta de pesquisa, aplicação e autorização para entrar na comunidade por autoridades indígenas. Então, aqui, o curaca, que é a figura principal, e o líder principal da comunidade do resguardo. A quarta atividade, então, é a aplicação da ferramenta para o levantamento das informações com um termo de consentimento. E já o segundo estágio vai ser na comunidade indígena de Santarém, Brasil. E as atividades, então, a visita de campo à comunidade de Santarém para conhecer a realidade, se a proposta de pesquisa se aplicar, tradução do questionário, o formulário de entrevista e o termo de consentimento. Depois, a apresentação da proposta de pesquisa, aplicação e autorização para entrar na comunidade por autoridades indígenas. Aplicação da ferramenta para o levantamento de informações, a criação das bases com respostas das entrevistas, análise das variáveis para comparar, escrever os resultados da análise das variáveis usadas para fazer a comparação. Essas atividades vão ser feitas no 2025, mais ou menos. E aqui, então, a gente tem as referências bibliográficas. Então, temos Alcântara, Corpo Amazônia, Gallego Acevedo, Tonon, Vélez. E a gente agradece a la CAPES, agradece a CAPES, ao programa do CND e a Universidade Federal do Oeste do Pará pelo financiamento. Muito obrigada. Então, aqui é uma imagem da quantidade de alimentos que os indígenas produzem. Tem frutas, tem mandioca, tem mamão, tem manga e outras mais. Obrigada.